Então, meninas, a nossa pinturinha já tá totalmente seco, tá? Agora a gente vai dar continuidade à parte 3 aqui da aula, tá? Eu tô com a cor turquesa, tá? Vocês podem usar qualquer tom de azul mais claro, tá? Pode ser também até o azul caribe, tá? Eu vou usar o turquesa, que é uma cor muito bonita, tá? Vou precisar aí de um pincel, vou utilizar o cabo do pincel e eu vou estampar, tá? Vou estampar os dois com bolinhas, tá? Então, eu venho, ó, molhando meu pincel sempre e colocando onde eu quero as bolinhas, tá? Eu vou fazer isso em todo o meu trabalho. Deixa eu pegar mais tinta. A tampinha que tem que estar com a quantidade de tinta maior, tá? Ó. E aí, eu molho e venho depositando onde eu quero as minhas bolinhas, tá? Sempre importante molhar todas as vezes o pincel antes de colocar no tecido, para que suas bolinhas saiam do mesmo tamanho, tá? E não fique falhada, tá? Então, ó, nós vamos fazer isso, tá? Aí, vocês vão distribuindo aí as bolinhas, ó. De acordo com o gosto, tá? Só não coloque muito no mesmo local, espalhe de uma maneira que fique regular, tá bom? Ó. Então, nesse pinguim aqui, a gente vai estar colocando turquesa, as bolinhas na cor turquesa, tá? E na outra pinguim, a gente vai estar colocando um tonzinho de rosa. Aí, vocês podem estar usando qualquer tom de rosa que vocês tenham, tá? Ó. Certo? Agora, a mão desse pinguim aqui, ó, ele passa pra lá. Então, ó, a gente vai estampar o bracinho dele também, ó. Tá bom? Aí, agora, a gente vai procurar aí um tom rosa. Vocês podem escolher o tom que vocês quiserem, tá? Eu vou pegar um tom clarinho, vou pegar o rosa inglesa, que é uma cor que eu gosto bastante, e vou estampar o outro lado. Se vocês não quiserem estar estampando, não precisa, tá? Eu acho que dá um charminho todo especial. E eu venho com o mesmo processo, sempre molhando o cabo do pincel, ó, e depositando na área onde eu quero a bolinha. Ó. Tá bom? E aqui, ó, eu venho colocando. E eu vou estampando, tá? O bracinho dessa tá na frente. Ó. Tá bom? Desta forma. Agora, a gente vai estampar a cabeça. Com o pincel bem em pé, tá? E a gente vai estampando, sempre molhando na tinta para não ficar falhada a bolinha. Certo? Agora, a gente vai esperar secar, tá? Enquanto seca, a gente vai estar trabalhando as tulipinhas que tá aqui, ó. Eu vou mover para ficar mais fácil de vocês verem, tá? As tulipas aqui. Então, as tulipas eu já tô com o meu rosa inglesa. Se você não tiver rosa inglesa, pode ser o rosa bebê, tá?
e o rosa escuro, tá? Se não tiver o rosa escuro, pode ser o pink. A gente vai estar fazendo a tulipa aqui agora, ó. Então, eu começo primeiro, ó, preenchendo, tá? Toda a flor com o rosa inglesa. Use o pincel número 6, ó, pegando a tinta sempre de um lado só, pra ajudar vocês a estar fazendo o contorno aqui. Ó. Certo? A gente vai fazer isso aqui desse lado e do outro lado também, tá? Então, desse lado, agora a gente vai pegar... Deixa eu só dar um zoom pra ficar mais perto. Ó. Vai dar pra vocês ver aí ainda com o carbono, tá? O desenho, ó, onde tem a linha dividindo, ó. Então, você vai vir com a cor rosa escuro, né? Colocando a sombra de um lado e do outro, ó. Tá? Vou pegar mais um pouquinho, sempre pouca tinta, tá? E vou aqui na parte de baixo aqui, ó. Certo? Desse jeito. Se você quiser iluminar, se não quiser, não precisa, pode deixar assim. Se você quiser iluminar um pouquinho do branco, a gente vai vir aqui, ó, com a tinta pra fora, tá? E vamos iluminar aqui, ó, na lateral dessa pétala que tá no centro, tá? Aqui, ó, do lado. Ó. Tá? Só um pouquinho pra não tampar o rosa todo, certo? Depois que a gente fazer isso, ó, a gente vai vir com um pincel pequeno, tá? Pode ser aí o número 4. E eu vou vir aqui, ó, preenchendo essa parte verde aqui, ó. Tá? Ó, com tinta de um lado só, eu já vou vir fazendo o cabinho. Tá bom? E com um pincel maior, pode ser o 6, a gente vai vir trabalhando a folha, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer na outra, tá? Eu tô fazendo de um lado pra vocês verem e vocês façam do outro lado, tá? Porque como é um risco, eu chamo esse tipo de risco de duplo, porque são dois elementos iguais, tá? Então, eu venho primeiro, ó, com verde folha ou verde pistache. Ó, da ponta da folha, aqui eu vou colocar na lateral, porque a ponta dessa folha aqui está por baixo do pinguim. Então, ó, venho com verde musgo ou verde oliva. Ó, colocando, certo? E aqui nessa outra folha aqui, ó, eu começo de baixo, esfumando pra cima, tá? Com tinta de um lado só do pincel, eu vou marcar aqui, ó, essa divisão que tem na folha, certo? Agora, com um pouquinho de branco, eu vou iluminar aqui, ó. Vou iluminar um pouquinho e posso iluminar aqui também, ó. Só com a sujeirinha do pincel. A folha, tá? E tá pronta a nossa tulipa, tá? Esse modelo, a tulipa tá de lado, é um modelo muito simples e muito fácil de fazer, tá, gente? O resultado fica muito bonitinho. Então, a gente vai fazer isso do mesmo jeito do outro lado. É só repetir o mesmo processo, tá bom? Então, meninas, ó, as duas florzinhas, tá? Deixa eu só... Estão prontas, tá? Agora, a gente vai tá sombreando, tá? Com sombra seca, os pezinhos e o bico
dos pinguins, tá? Então, pra gente estar fazendo esta sombra, é imprescindível o tamanho do pincel. Vou estar trabalhando com pincel 6, porque os pezinhos dela é pequeno. Então, o pincel pequeno. Vou estar trabalhando com um pincel seco, bem seco mesmo, aquele pincel que você não usou hoje, tá? Se você usou, você vai lavar ele, secar muito bem, tá? Secar mesmo, leva ele, deixa num cantinho lá por uns 30 minutos para ele ficar bem sequinho. É de extrema importância, tá? Quando fala em luz ou sombra seca, o pincel tem que estar seco, porque isso se o pincel tiver seco, tipo, você lavou ele e secou no paninho, ele não fica seco o suficiente. É imprescindível que ele esteja bem seco para a gente estar podendo fazer a luz seca, tá? Então, para fazer aqui, a gente preencheu com amarelo canário, a gente vai estar usando laranja para estar fazendo aqui a luz, tá? Eu vou trabalhar primeiro aqui, ó, nos pezinhos, porque as minhas bolinhas estão úmidas ainda, tá? Se eu colocar o meu antebraço, eu vou borrar as minhas bolinhas. Então, eu vou trabalhar primeiro nos pezinhos e depois eu trabalho no bico, tá? Então, eu vou dar zoom na câmera, em cada pezinho, para vocês pegar bem de perto onde eu vou estar colocando essa sombra seca, ok? Aqui, ó, meu pincel 6, tá? Ó, vou pegar uma isca de tinta de um lado só, tá? E vou pegar de um lado só e vou vir inicialmente aqui, ó. Por quê? Porque essa parte do corpinho tá por cima, tá? Então, ó, eu venho esfregando, ó, esfumando, tá? Essa é a sombra seca. Ó, faz até barulho, porque como o pincel tá seco, as cerdas em contato com o tecido fica meio barulhento, fica raspando mesmo, ó. Vou pegar uma isca de nada e eu vou vir com a tinta aqui, ó. E vou esfumar pra lá, ó. Aqui, vou esfumar pro lado esquerdo, ó. E agora o contrário, ó. Eu coloco a tinta aqui e eu esfumo para o lado direito, ó. Vou pegar mais tinta, tá? Sempre pegando pouquinha, se precisar, volta lá e pega mais, tá? Ó. Viu? Essa é a sombra seca, tá? Agora, a gente vai estar fazendo esse outro pezinho aqui, ó. Esse outro pezinho. Então, novamente, sempre pegando pouca tinta, de um lado só, e eu venho primeiro aqui, ó, tá? Se caso você errar na quantidade, pegar muita tinta, você tira o excesso no paninho e nunca coloque o pincel na água, ok? Então, aqui, ó, a gente vai esfumando com movimento circular, porque a barriguinha faria sombra no pezinho, certo? Ó, vou pegar mais uma isquinha, tá? Ó. Vou esfumar pro lado direito, eu coloquei a tinta pro lado esquerdo, esfumei pelo direito. Ó, aqui eu coloco pelo direito e esfumo pelo esquerdo, esfumo para lá. Ó. Deixando esse dedo do centro aqui por cima, isso vai... Ó, aqui nessa parte de baixo do dedinho, eu vou colocar só um pouquinho do laranja, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa nos outros dois pezinhos, tá? Nesses dois pezinhos aqui, ó. Pouca tinta. Ó. Esfumo. Mais um pouquinho e eu venho aqui, ó. Tá? Pra dividir os dedinhos. É a sombra que os dedinhos projetam um no outro, né? Aqui é a mesma coisa. É muito repetitivo. Principalmente que a gente tá fazendo os elementos duplicados aqui, né? Dois pinguins. Ó. Aqui.
Aqui vai levar sombra e aqui também vai levar um pouquinho. Aqui nessa lateral eu vou colocar um pouquinho também, ó. Vou esfumando. Tá? Vou limpar aqui o pincel. E eu esfumo. Certo? Então, a parte dos pezinhos ficaram assim, ó. Tá? Esfumada. Agora, a gente vai para os dois bicos. Ó. Então, o bico, você preste atenção no seu desenho, ó. Pode deixar ele próximo para você estar visualizando, tá? Esse bico, ele tem uma linha, né? Dividindo a parte de cima e a parte de baixo. Então, você vai fazer o contorno dessa linha e vai esfumar para baixo, certo? Com a sujeirinha que sobrou, ó, com o pincel em pé, eu vou esfumar, colocar uma sombra seca aqui, ó, na parte de cima do bico. Certo? Agora, a gente vai pro outro, a mesma coisa. Ó, vamos marcar. Aqui não vai dar pra esfumar, porque o bico dele tá parecendo só uma partezinha. Mas eu vou esfumar aqui na parte de cima. Ó, uma sombrinha aqui. Viu? Bem simplesinho, né? Mas fica bem bonitinho o resultado. Agora, a gente vai estar trabalhando a parte do olho, tá? Aí, a gente vai trabalhar com um pincel bem pequeno, mas a gente vai estar fazendo isso numa outra parte, tá? Onde a gente vai estar fazendo a luz seca também do corpo do pinguim, tá? Aí, vamos usar a tinta preta. Vamos fazer os olhos, a sombra preta e depois a luz seca também, tá? Então, a gente tá trabalhando vários elementos aqui nessa pintura, tá? Pode parecer uma pintura simples e tal, mas se você não souber fazer a luz seca, a sombra seca, você não consegue ter um resultado satisfatório no seu trabalho, tá? Então, aguardem a próxima parte aí pra gente tá fazendo o restante do nosso trabalho.